Abrimos a noite de hoje falando de bicho, no quadro Todo Pet. Hoje não tem nem latidos, nem miados, porque muita gente tem um animal de estimação, normalmente cachorro ou gato. Mas como será que é ter um roedor em casa? Vamos descobrir agora com a diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, em São Paulo, que é a nossa parceira, Fernanda Fragata. Fernanda, obrigado por ter... Não levanta, Fernanda, você está com essa coisinha mais linda. Tudo bom, Rony? Paixão que eu tenho por isso, não faz ideia. É a Maria. Essa é a Maria? Isso. Eu vou te contar minhas histórias com um porquinho da Índia, que são coisas de paixão. Ó, que coisa mais linda. Gostoso, né? Adoro, adoro. Uma delícia. Bom, vamos começar falando de coelho. Porque coelho também a gente já teve. Dá uma olhada nesse hamster, como tá enlouquecido. Tá agitadíssimo. Agitadíssimo, ó. Olha que bonitinho. Bom, coelho, roedor ou não? Então, o coelho não é roedor, embora muitos achem que sim, por conta dos dentes, mas eles têm algumas características que acabam tirando eles dessa classe. Então, ele não é roedor. Mas o dente cresce. Lagomorfo, mas o dente cresce e também precisa de cuidados com o dente. Mas não é da família dos roedores. Tá. Né? Então, roedores a gente tem o hamster, tem a chinchila, tem o porquinho da Índia, né? Tem aqueles ratinhos de laboratório. Então, tem uma infinidade de bichinhos e muitos deles podem ser também domesticados, né? Então, as leis brasileiras permitem, né, que a gente tenha em cativeiro, a criação em cativeiro. Né? E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que ela pode, né? Eu vi um ratinho em casa e vou domesticá-lo. Não. Né? Esses animais, eles podem transmitir doenças, então eles têm que vir de uma série de requisitos para a segurança das pessoas que vão estar convivendo. Claro. Né? Então, precisa ser adquirido de um local onde tenha todo esse cuidado, onde seja mesmo criação de cativeiro, para a gente proteger a família que vai conviver com esses animaizinhos. Ou seja, você ter um pet, um roedor, é diferente de ter um gato ou um cachorro. Sim. Deve ter cuidado especial que você vai passar agora pra gente. Vamos pensar em higiene, em saúde, em alimentação. Sim, assim, é bem diferente de um cachorro e gato, né? Então as pessoas já têm que ter isso em mente. Eles precisam de alguns cuidados, então assim, não é aquele bichinho que você vai sair e que ele pode ficar solto pela casa. Linda, gente. É lindo, né? Os pequenininhos são uma graça e na internet tá cheio de vídeos, um mais lindo que o outro, mostrando um pouquinho da vida deles. Adoro. Né? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados em casa. Então, aqui a gente tem algumas gaiolinhas, né? Então, no caso dos hamsters, eles passam a maior parte do tempo na gaiolinha mesmo. E você vê pela gaiolinha da Mini, né? Você precisa ter todo um aparato para que faça exercício, para poder se alimentar. Tem que ter brinquedo para ele poder desgastar o dente, né? Então, ele não pode ficar num local restrito e entediado, porque isso vai fazer com que ele fique doente. Isso é muito interessante. O hamster faz isso também. Eles enchem, é uma bolsa, né? Então, eles enchem a boca de alimento. A capivara. Né? E nesse local não tem saliva, então eles conseguem preservar para poder fugir. E depois, quando eles estiverem num lugar bota a mãozinha assim, vai empurrando mais tranquilo, e vai saindo tudo. Aí eles param para comer mesmo. Então faz o supermercado e depois vai comer em casa. Bom, eu fiquei sabendo que, olha que bonitinho o ouricinho, né? Lindo. Olha, nós temos aqui duas porquinhas da Índia, né? E uma família inteira de chinchilas. Isso. A hamster, essa aqui é macho ou fêmea? Fêmea, são... É uma fêmea e um macho. O machinho tá... É a Mini e o Teodoro. Tá. Eles vivem bem em grupo? Então, o hamster, se ele... Algumas raças, sim, mas eles precisam ter um contato desde filhotes, desde o nascimento, porque eles são muito territorialistas. Então, se você pegar agora a Mini, que já está crescidinha, ou o Teodoro, e colocar um outro hamster junto, né, principalmente se for do mesmo sexo, pode ter uma briga e acabar um dos dois chegando à morte. Então, é um perigo, é um risco que se corre. Então, se você tem intenção, né, então procurar algumas raças
que tem essa possibilidade de conviver e desde pequeno. Depois de grande, aí é melhor você não arriscar, porque eles são extremamente territorialistas, então eles vão brigar pelo território deles, pelo ambiente deles e pode ser até a morte. Até a morte? Até a morte. O que não é o caso, por exemplo, de porquinho da Índia. Do porquinho da Índia, não. Eles vivem super bem em grupos, né? Embora seja melhor conviver as fêmeas, né? Então, se você pretende ter mais que 2 fêmeas, né, do que você ter 2 machos, porque acaba tendo também um pouco de briga. Agora, é muito importante tomar cuidado com fios, móveis, né, porque eles roem tudo. Então, você vai soltar, vai desgastar interagir. O dente por ser roedor. Então, é importante eles terem os brinquedinhos, eles se alimentarem eles se alimentam de frutas, verduras, ração, mas os talos das verduras é muito importante também para auxiliar nesse desgaste, porque senão você tem que ir ao veterinário para estar fazendo esse desgaste e eles podem ter problemas de saúde por conta do crescimento exagerado desses dentes. Isso que eu queria que você explicasse como médica veterinária, que pouca gente desconhece. Quer dizer, eu acho que muita gente desconhece isso. O dente de roedor não para de crescer. Não para de crescer nunca, porque eles precisam desse mecanismo para poder aprender o alimento e sobreviver na natureza. Então, mesmo que você leve ele para dentro de casa e domestique esse animal, isso é da natureza deles. Então, isso vai continuar acontecendo. Então, se não for o brinquedo, se não for a hortaliça, vai ser o seu sofá, vai ser o batente da porta, vai ser o pé da mesa, o que ele encontrar pela frente, vai ser fio. E aí o risco de choque, né, de acidentes, geladeira, fogão. Então, é importante que sempre eles estejam sob supervisão e, na ausência dessa supervisão, eles fiquem dentro da gaiolinha. E as gaiolas têm que ser adequadas ao tamanho do animal. Então, assim, no caso das chinchilas, elas estão numa gaiola de transporte, né, que é para sair de casa, mas elas não vivem numa gaiola pequena. Porque aí você começa a ter problemas de saúde em relação à falta de espaço. Exatamente. E eu queria falar de saúde, mas também a saúde nossa. Vamos dizer, uma criança. Eu sei porque chinchila, por exemplo, eu dei para o meu neto chinchila, que ele era doido para ter. Dei uma chinchila. Bom, a criança quer ter um roedor em casa. Vamos explicar. Esses bichinhos são carinhosos, eles vão morder. Então, as chinchilas, elas são noturnas, então elas não interagem muito durante o dia, né? Já o hamster e o porquinho da Índia, eles interagem um pouco mais. Então, para criança, as crianças gostam muito do hamster, principalmente por ter essa interatividade e as gaiolas são diferentes e eles correm, eles brincam. Então, assim, criança adora, fica enlouquecida com esses apetrechos, né? E eles... Só que só tem um detalhe, eles têm uma vida muito curta. Dura 2 anos. Então, é preciso ter um preparo também. Eu já vi de lágrimas por causa disso, você não faz ideia. Vai ser por um período curto, né? Então, a criança também tem que ser preparada que ele não vai viver por um período muito longo. Olha, vou dizer, o Léo, por exemplo, com sei lá quantos eu dei para ele, morre, nossa, parece que o mundo vai acabar. Eu disse, olha, dura 2 anos, não adianta. Eles não entendem. Assim, o sofrimento existe porque a gente se apega, né? A criança se apega, o adulto se apega à criança, então é mais difícil ainda, mas faz parte, acho que, do desenvolvimento, né? É um crescimento e a gente vai aprendendo a cada perda e a relembrar os momentos bons. Transmite doença? Dessa forma, se for adquirido de um local controlado, a princípio não, né? Claro, existem algumas doenças, mas se você mantiver higiene, boa alimentação, né, você evita bastante. Não tem vacina para os roedores, né, que possa prevenir algum tipo de doença. Então, o principal é a prevenção, né? A prevenção como? Não ter contato com outros animais que você não conheça a procedência, evitar soltar por locais onde você não vai ter controle, se pode ter outros roedores ou outros animais que tenham passado por ali, né? E tomar muito cuidado. Então, assim, com criança é importante, assim, não deixar perto do rosto. Eles mordem? Normalmente não, mas se sentirem incomodados, mas se eles se sentirem ameaçados, sim, eles podem morder, assim como um cão, um gato, pode arranhar, pode morder. E você pode ter esse bichinho junto com cão, com gato?
Pode. Eles, assim, não solto, né? Então, você não vai soltar o hamster e deixar junto com o cachorro. Ou mas com o gato se for monitorado, né? Muitas pessoas têm em casa hamster, porquinho da Índia, cachorro, mas sempre monitorado, da mesma forma que a gente monitora quando deixa com criança, né? Nunca deixar sozinho com criança, porque eles são mais sensíveis, né? Tem essa questão também. Então, um hamster que caia do colo de uma criança, por menor que ela seja, é uma queda muito grande. Claro. Então, acidentes podem acontecer. Então, um adulto responsável tem que estar ali gerenciando isso. Você está falando de hamster. É mito ou é verdade que a mamãe hamster, quando dá à luz, come o filhote? Isso pode acontecer, não é assim tão frequente, mas se ela se sentir ameaçada, se ela achar que os filhotes dela sofrem algum risco, ou se for um ambiente muito restrito, muito pequeno, ela pode sim, como uma defesa. Então, se ela achar que os filhotes não têm chances de sobreviver, ou se o ambiente é muito pequeno, a alimentação é escassa, então ela vai lutar pela sobrevivência dela. Então, é da natureza, né? Não só os hamsters, mas acaba sendo da natureza animal mesmo acontecer isso. Eles eliminam os filhotes. Mas não é tão frequente, né? Então, a gente vê que cada vez menos isso acontece, porque eles estão num ambiente propício. Então, eles sentem que existe, não vai ter competitividade ali, tem condições dos filhotes sobreviverem. Eu só não tenho um pouquinho da Índia, porque a Kika disse que estou cheio de bicho em casa, que não cabe mais nada. Porque senão eu teria mais pouquinho da Índia. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É verdade, né? É verdade. Fernanda, amor meu, muito obrigado. Foi uma pauta muito legal. Acho que ninguém fez isso em televisão até hoje. Ah, é gostoso. A Fernanda, ela é diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, e o site para você entrar em contato com ela é o www.senamadureira.br.com só. .com só? Isso, sem o BR. Então, que coisa mais bonitinha. Se você quiser entrar com www.senamadureira.com. Fernanda, obrigado. Acho que até semana que vem, né? Isso. Coisa mais bonitinha, meu Deus do céu.